Os primeiros filósofos, essa é a nossa aula de hoje. Seja muito bem-vindo. 5 minutos. Os primeiros filósofos, também chamados de pré-socráticos, são aqueles caras que primeiro pensaram de forma diferente do seu contexto. Como eu falei para vocês no vídeo, vou botar aqui no card, no vídeo sobre o mundo grego. Dentro daquele contexto todo que eu expliquei, esses caras estavam ali pensando agora sobre cosmologia, ou seja, sobre a ciência do cosmos, da ordem do mundo, sobre como as coisas vieram à existência e como elas se mantêm na existência. Não mais aceitavam as cosmogonias, ou seja, as narrativas da construção do mundo através dos deuses, a narrativa da explicação dos fenômenos naturais por conta da ação dos deuses. Os primeiros filósofos eram também chamados physikoi. Physikoi em grego significa físicos. Eles eram aqueles que analisavam e estudavam a physis. A physis é a natureza. E natureza aqui, não entenda como plantinhas, verdinhos, né? Natureza aqui é toda a Terra, é todo o universo, é todo o cosmos, é toda a ordem que eles conheciam até então. Então aqui existe o conceito do tauma. O tauma em grego é o espanto. Os physikoi, os primeiros físicos, primeiros filósofos, também chamados pré-socráticos, eram aqueles que passavam pela experiência do tauma. A experiência de se espantar com a natureza, de olhar para a natureza e pensar como que pode ser. Como que um pintinho nasce de dentro de uma galinha? Como que brota uma planta do chão? Como que o fogo fica aceso? Enfim, eles olhavam para tudo da natureza e se questionavam, espantados, porque não é óbvio. A gente está acostumado com o mundo, acostumado com as coisas, mas as coisas não são óbvias. Ninguém sozinho, sem ter tido a experiência de ver essas coisas acontecerem, conceberia isso. Então esses caras se espantavam com essas coisas. Como assim, cara? Eu abro um ovo e cai um pintinho. Como assim? Não é óbvio. E o que pautava esse estudo? O que pautava esse estudo é um outro conceito em grego que se chama arché. A arché é o primeiro princípio de todas as coisas que não pode ser reduzido a mais nada. Ou seja, é você buscar um primeiro princípio que está acima de tudo, que explica a existência de todas as coisas e que não pode ser reduzido a mais nada. Então vamos analisar o primeiro filósofo, Tales de Mileto. Tales dizia que tudo veio da água. Tales não falou isso sem sentido, realmente. Parece que tem água em tudo, então se tem água em tudo, provavelmente tudo veio da água. Talvez tenha sido esse o raciocínio dele. Um segundo grande nome é Anaxímenes. Anaxímenes dizia que tudo veio do ar. De fato, a gente respira, se a gente parar de respirar, a gente morre e para de existir. Os animais respiram. O ar, a gente sente ele em todos os lugares quando a gente se mexe, né? O vento e tal. Então realmente parece que o ar, ele entra em todas as coisas, ele faz parte de tudo e está em todo lugar ao mesmo tempo. Então talvez tudo tenha vindo do ar. Agora um cara chamado Anaximandro, ele dizia que tudo veio do apeiron. Que raios que é isso? Apeiron é a palavra indeterminado. Ou seja, a arché, o primeiro princípio de todas as coisas, é algo indeterminado. Não dá para saber o que é. Também uma figura interessantíssima é Pitágoras. Sim, o responsável pelo teorema de Pitágoras, que assustou você um pouco no ensino fundamental. Ele morreu, um filósofo. E ele dizia que tudo veio do número. Também aqui surge Demócrito, o cara que é o dono da teoria atomista. Tudo é átomo. Todos os que eu falei, exceto Demócrito, consideravam que existia um logos, ou seja, que existia uma ordem na construção do universo. Então, a água em Tales, o ar em Anaxímenes, o apeiron em Anaximandro, o número em Pitágoras e outras coisas em outros filósofos, eles seguiam uma ordem, eles seguiam um logos. Esse logos, essa ordem, é de alguma forma um movimento que pegava a arché e moldava elas para gerar o mundo. Eu sei que isso é complicado, se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários aqui, que eu posso fazer novos vídeos explicando melhor. Mas a partir de Demócrito e os
que vieram depois, que adotaram a teoria atomista, que criaram novas teorias por cima da teoria atomista, eram mais materialistas. Não há ordem nenhuma, há o caos. Os átomos, eles se unem ao acaso completo. Por acaso, os átomos se unem e formam um sapo, e formam um ser humano. É claro que você percebe que isso tem muitos problemas, né? Como é que pode ser completo caos? Completo acaso? É complicado. E agora eu quero passar para dois caras importantíssimos chamados Heráclito e Parmênides, mas isso vai ficar para outro vídeo porque eles são especiais. Eu só quero deixar claro que todos esses que eu falei são chamados pré-socráticos porque eles vieram pré-Sócrates. Não necessariamente historicamente, alguns conviveram com Sócrates historicamente, mas é porque Sócrates é um marco na história da filosofia. Ele é um completo diferencial de tudo que veio antes. Então, se divide normalmente em pré-socráticos e aqueles que vieram depois de Sócrates, porque o que Sócrates faz na filosofia muda toda a história da filosofia para o resto da eternidade. Então esses caras que pensavam buscando a arqué são considerados então os pré-socráticos. Eu te espero na aula de Heráclito e Parmênides. Um abraço e até a próxima.